Vamos lá para esse debate. Nós recebemos a advogada especialista em direito tributário, Beatriz Finocchio, e também o ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Davi Zilberstein. Temos o doutor Zilberstein também para esse debate? Tá bom, então. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui justamente para ouvir a opinião da nossa advogada. Doutora, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada. Doutora, estou com um problema na sua comunicação. Acho que o seu microfone está mutado. Agora sim. Eu vou com o doutor Davi Zilberstein e já volto com a senhora. Doutor Davi, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos também. Doutor, o que o senhor considera, levando-se em conta toda essa realidade da Petrobras, incluindo, claro, os fatos da semana passada, numa reunião por videoconferência, num feriado, aumento num sábado, enfim, e também, claro, a questão da política da empresa que repassa os preços internacionais, o que poderia ter sido feito diferente para não gerar esta nova crise? Olha, Piotr, na realidade, nós já tivemos preços, se nós atualizarmos no passado, nós já tivemos preços até maiores do que esse, sem que tenha havido uma reação tão forte quanto essa. O que está acontecendo? Nós temos uma inflação aqui no Brasil bastante alta, de 12% ao ano, uma inflação americana que afeta o preço do barril de petróleo também, que é maior dos últimos 40 anos, quer dizer, e fora o preço do aumento do petróleo, claro, e o câmbio também, ou seja, tem uma série de fatores aqui que, de alguma maneira, impactam no preço do petróleo. E a renda da população diminuiu. São dados estatísticos que divulgados pelo próprio IBGE. O que eu acho, na minha opinião, o que poderia ser feito, que eu acho que a questão não está, ao contrário do que está se colocando, a questão não está na Petrobras. E eu explico rapidamente por quê. O conceito de política de preço da Petrobras, na minha opinião, é um conceito equivocado, porque não é a política de preço da Petrobras. Se nós tivéssemos mais 5, 6 empresas competindo com a Petrobras, a política de preço seria a política de mercado. Então, a gente não falaria aqui de uma política de preço da Petrobras. O que eu acho é que está faltando competição para a empresa. Eu acho que não pode uma empresa, na minha opinião, deter 85% da capacidade de refino do país. Essa é a questão principal, e eu acho que, por exemplo, no caso específico, a gente viu o caminhoneiro, no caso específico de alguns segmentos mais impactados, como, por exemplo, caminhoneiros, taxistas, entregadores de uma maneira geral, quem usa botijão de cozinha, o governo deveria pensar em subsídios específicos para esses grupos de pessoas. Agora, não faz sentido você generalizar, por exemplo, ou segurar preços, por exemplo, para óleo diesel para quem usa, por exemplo, o iate ou o barco para passear no fim de semana. Porque, no fundo, é isso. Quando você generaliza, você entrega para quem precisa e entrega para quem não precisa. Então, na minha opinião, são duas coisas. Primeiro, a gente precisa de mais competição em relação à Petrobras. E, segundo, a gente precisa ter, sim, algum tipo de subsídio, mas mais focalizado nos grupos que mais necessitam desse subsídio. Doutora, a senhora me ouve bem agora, por gentileza? Landau, está com problema na comunicação ainda. Tá, a gente está realmente com problema na comunicação. Doutor Zilberstein, mas quando o senhor diz assim, eu preciso, é quase como uma bolsa, especificamente para os grupos que são mais vulneráveis nessa questão. Eu sei, claro, também que, óbvio, se eu baixo o preço do diesel de forma generalizada, eu vou estar atendendo talvez o sujeito que tem uma picape de 200, 300 mil reais, que exatamente, usa diesel, e também o que tem, digamos, um barco. Mas a maioria não é exatamente esse o consumidor do diesel, a maioria é caminhão mesmo. Mas, Piotr, a maioria no transporte rodoviário, você tem um número grande de caminhões de motoristas autônomos, que é esse o representante que falou aí. Mas a realidade é que 85% do transporte rodoviário no Brasil é feito através de grandes empresas. E quando você fornece, vamos dizer, alguns centavos, 80 centavos, 70 centavos, ou mesmo R$1 de redução, você, primeiro, sem nenhuma garantia de que o transportador, e eu não estou falando do caminhoneiro, estou falando de quem responde por mais de 80% do transporte do Brasil. Você não tem garantia de que o transportador vá repassar isso para o frete, você não tem garantia de que o distribuidor, que está no meio do caminho, não vai incorporar isso na margem dele, você não tem garantia que o posto de gasolina não vai incorporar isso na margem dele. Por exemplo, houve postos de gasolina que aumentaram alguns postos, vamos dizer assim,
aproveitando um álibi, vamos chamar assim, de que houve um aumento de preço, aumentaram bem mais do que chegou na bomba em termos de aumento. Então, na realidade, quando eu digo você distribuir subsídios para quem precisa, você consegue focalizar e saber quanto você vai gastar com resultado. Porque o que acontece? Senão você vai queimar esse dinheiro. Isso aconteceu no final do governo Temer, você deve lembrar, na greve dos caminhoneiros, foram quase 10 bilhões de reais para resultado inócuo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, claro que tem muita gente que precisa e que deve ser aquinhoada com o subsídio. Agora, você tem que tomar muito cuidado para que esse dinheiro não se disperse ao longo dessa cadeia de consumidores e não tenha nenhum impacto positivo para o consumidor final. Doutor, um último questionamento, por gentileza. Mas a forma como a Petrobras anunciou esse último aumento não lhe chama atenção? Porque não é uma coisa transparente fazer uma reunião por videoconferência numa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, para anunciar justamente na emenda do feriado, que é no sábado, o novo aumento. Mas a Petrobras e os preços já estavam defasados há muito tempo. Primeiro que ela também não é transparente em relação como é que ela forma o preço dela. Nós tivemos tempos atrás uma denúncia de que a Petrobras incorporava no produto que ela refinava no Brasil, que ela prospectava no Brasil, custos de frete internacional, como seguro de frete internacional, o que talvez justificasse ou justificaria, em tese, esse lucro bilionário muito acima da média do mercado das outras petroleiras do mundo. A forma também não foi completamente equivocada. Ela não esperou mais alguns dias para saber se, por exemplo, essa redução do ICMS seria repassada para o consumidor final, ou seja, para depois de um esforço gigantesco do Congresso. A forma não foi muito ruim? Olha, eu não sei dizer como é que a Petrobras, se ela tem critério, quais são os critérios da Petrobras. Porque, de qualquer maneira, depois da lei passando, você ia cair de qualquer maneira, independente de você colocar os preços antes ou depois, porque na hora que você reduzir o ICMS, é em cima do preço que está vigente. Então, ele ia cair de qualquer maneira. Eu não estou aqui... eu estou especulando porque eu não sei como é que funciona essa questão da Petrobras. Agora, é verdade que a questão da transparência de preço é uma coisa essencial. E nós, como eu falei no início, nós não temos essa transparência de preço porque nós não temos meios de comparação, nós não temos competição, nós não sabemos efetivamente se o valor que a Petrobras entrega é efetivamente um valor que represente uma relação dos custos que ela tem e do mercado internacional. Essa transparência falta, sim, isso aí sem dúvida nenhuma, e que eu acho que com um número maior de concorrentes no mercado a gente poderia resolver esse problema.